Oi, pessoal, eu sou a Vanessa e, junto com o Daniel, vou estar apresentando para vocês um pouquinho sobre as pulgas, os sifonápteros. As pulgas pertencem à ordem Siphonaptera, que agrega insetos com duas características bastante salientes, que são a ausência de asas e a existência de um aparelho bucal do tipo picador-sugador. Sobre a classificação, a gente tem que elas pertencem ao domínio Eucariota, filo Arthropoda, classe Insecta e ordem Siphonaptera. Outros traços marcantes das pulgas são o achatamento do corpo no sentido laterolateral, escleritos bem quitinizados, segmentos bem distintos, porém imbricados uns nos outros, e as suas pernas são adaptadas para o salto. E como outros insetos hematófagos, as pulgas participam da transmissão de algumas doenças, como a peste bubônica e o tifo murino, mas também pode ser o agente etiológico da tungíase, que ocorre quando a pessoa pisa no solo sem a proteção adequada dos pés. Então a fêmea da pulga vai lá e penetra a pele dessa pessoa. Aqui nessa primeira imagem a gente tem a representação da peste bubônica, que tem essa característica dessas manchas escuras na pele. A segunda imagem a gente tem as lesões cutâneas causadas pelo tifo murino. E essa terceira aqui a gente tem a foto do famoso bicho de pé. Agora vamos falar sobre a morfologia externa das pulgas, que em geral são organismos pequenos, que medem cerca de 1 a 3 milímetros de comprimento, sendo que as fêmeas são um pouco maiores que os machos. A cabeça é constituída por uma cápsula quitinosa e é dividida obliquamente por um sulco profundo que aloja as antenas. Esse sulco antenal separa de um lado as regiões frontal e genal e de outro a região occipital da cabeça. As antenas são curtas e constam em cada uma 3 segmentos: o escapo, pedicelo e a clava. Para diante do sulco antenal pode-se encontrar um par de olhos simples, entretanto há pulgas cegas. O conjunto das peças bucais compreende a labroepifaringe e um par de mandíbulas, que são peças longas, delgadas e serrilhadas nas pontas, um par de maxilas curtas, triangulares e cortantes, com os respectivos palpos maxilares, e a hipofaringe e o lábio, com um par de palpos labiais. Então, aqui nessa imagem a gente tem a letra A, o palpo labial, a letra B, a mandíbula, C, palpo maxilar, D, maxila, E, o quitenídeo genal, G, o olho e H, a antena. Então, esses animais possuem diversas cerdas implantadas na cabeça, que são espinhos fortemente quitinizados, dispostos geralmente em fila, como dentes de um pente, e por isso são denominados quitenídeos, que eu mostrei na imagem anterior. Pequenos quitenídeos podem localizar-se na fronte e outros maiores podem se localizar nas genas, que são os quitenídeos frontais e genais, respectivamente. No tórax, cada segmento conserva sua independência, se dividindo em pronoto, mesonoto e metanoto. O pronoto também pode trazer quitenídeos em sua borda posterior, que são os quitenídeos pronotais. As pernas, a coxa e o fêmur são segmentos longos e robustos. A tíbia e os 5 artículos tarsais vão se alongando do primeiro ao último par de pernas, que terminam sempre por 2 garras. 10 segmentos sobrepostos formam um abdômen. No sétimo tergito há um par de cerdas muito maiores, ditas cerdas antepigidiais, porque logo a seguir encontra-se uma placa sensorial eriçada de pelos, conhecida como pigídio ou sensílio. Então, aqui nessa ampliação, a gente tem a letra K representando o quitenídeo pronotal, M, o metanodo, N, o tergito, O, a cerda antepigidial, P, o sensílio ou pigídio, letra Q, pinça ou fórceps, T, a coxa, V, fêmur, X, tíbia, Y, os 5 segmentos tarsais e Z, H. Na organização interna, a gente dá ênfase ao sistema digestivo desses organismos. Na faringe se inserem poderosos músculos dilatadores que participam do mecanismo de sucção. Então, o sangue aspirado segue pelo esôfago até o proventrículo, que é dotado de parede muscular e forrado por cutícula densamente revestida por espinhos quitinosos.
Esses espinhos são orientados em direção à abertura do estômago e desempenham função valvular. No ponto em que se continua com o intestino posterior, vem ter os 4 tubos excretores de Malpighi, e o trajeto final até o ânus é curto e inclui a ampola retal. O aparelho genital feminino compõe-se de ovários, ovidutos e vagina, que se comunicam com a espermateca. E a espermateca é a estrutura que ajuda a distinguir algumas espécies de pulgas. Nos machos, há um par de testículos e canais que recebem os produtos das glândulas acessórias. O pênis é uma estrutura complexa e a terminália do macho possui um par de pinça ou clásperes, que saem do nono segmento e auxiliam a fixação dos sexos durante a cópula. Nessa imagem, a gente tem a letra A representando as glândulas salivares, B, pálpos, C, mandíbulas, D, epifaringe, letra E, pálpos maxilares, F, faringe, G, esôfago, H, o proventrículo, I, o intestino médio, J, o ovário, K, o intestino posterior, L, o ânus, M, a bolsa copuladora, N, o orifício genital, letra O, a vagina, P, a espermateca, aquela estrutura que eu falei que é usada para distinguir algumas espécies de pulgas, e Q, os tubos de Malpighi. Olá, eu sou o Daniel e também faço parte do grupo 5. Bom, falando sobre o ciclo biológico das pulgas, ele tem 4 fases. Na fase adulta, após alguns dias, a fêmea já pode ser fecundada e a oposição é dependente do repasse sanguíneo para que aconteça o amadurecimento dos folículos ovarianos. Os ovos eclodem de 2 a 16 dias, isso pode acontecer mais rápido no verão. As larvas se parecem às de mosca e após 1 a 2 semanas as larvas tecem um casulo. Na fase de pupa, ele se desenvolve de 7 a 10 dias. Isso pode demorar um pouco mais no inverno. E, em geral, o desenvolvimento das pulgas podem variar de 2 semanas a 1 ano. Bom, falando sobre a importância e as principais espécies, a gente pode começar falando sobre a Tunga penetrans, que é o famoso bicho de pé, que possui a fronte pontiaguda e a mandíbula serrilhada, por isso consegue penetrar tanto no pé do homem quanto do porco. As feridas abertas por essa pulga pode ser porta de entrada para agentes etiológicos do tétano, da gangrena gasosa e da blastomicose. A segunda é a Pulex irritans, que é chamada de pulga do homem. Nela, ela não causa doença e só precisa de reparto sanguíneo. Outra também, a gente tem as espécies de Quitenocephalides, tanto canis quanto felis. Ambos parasitam cães e gatos. A primeira é mais comum em ambientes quentes, como o norte. E a segunda é mais comum em clima subtropical, como no sudeste. As irritações causadas por essas espécies podem ser mais graves que Pulex, porque o homem não é um hospedeiro natural. A gente tem também as espécies de poligênios, que são quase metade das espécies brasileiras de pulgas. E ela transmite a peste de roedores para pequenos animais do campo. E a mais importante, Xenopus laqueopsis. Ela se desenvolve 1 mês durante o verão e 2 meses e meio durante o inverno. A Xenopus laqueopsis ela é a mais importante porque ela é vetor de dois agentes etiológicos, é o principal vetor de 2 agentes etiológicos importantes. Um deles é a Rickettsia tif, que é agente etiológico do tifo murino, que já foi mencionado anteriormente. E, mais importante epidemiologicamente, a Yersinia pestis, que é o bacilo gram-negativo, agente etiológico da peste. Falando um pouco mais sobre a peste, ela tem 3 formas, a depender da evolução. Os bacilos são levados para os linfonodos e lá causam linfadenite dolorosa, que é a lesão observada na imagem 2. Cada lesão dessa é chamada de bulbão, e é por isso que é chamada de forma bubônica ou peste bubônica. Se não tratada, o bacilo pode migrar para outros tecidos e outros órgãos através da corrente sanguínea. E aí é chamada de forma septicêmica. Quando
o bacilo afeta os tecidos, ele causa gangrena, que dá a cor característica do tecido, uma cor negra característica do tecido, que é observado na imagem 3. E daí também é chamada de peste negra. E tem também a forma pneumônica, que é quando o bacilo afeta o pulmão. O diagnóstico pode ser feito pela pesquisa de bacilos em escarro ou punção ganglionar, e o tratamento é feito com streptomicina ou gentamicina via parenteral, e de forma alternativa também tem a doxiciclina e o clonofenicol usados via oral ou intravenosa. Aqui fica a minha recomendação de um vídeo do canal Nerdologia falando mais sobre a peste e a história dela. Bom, falando sobre o controle de peste, a gente tem 4 estratégias. Para o controle de roedores, podemos privar eles de alimentação. Isso fazendo com que os depósitos sejam à prova de roedores. Podemos usar também rodenticidas de ação rápida ou anticoagulantes, esses causam hemorragia. E pode ser usado também em ratoeiras, mas somente se a população de ratos for pequena. Para controle de pulgas, a gente pode reduzir a fonte de alimentos. Isso abarca a estratégia anterior, que é controlar a quantidade de roedores. E assim vamos poder reduzir também a quantidade de pulgas. Pode ser feito também o controle químico, mas isso é feito em caso de emergência, para controlar o surto epidêmico ou reduzir a quantidade de pragas. Outra estratégia é a vacinação e a medicação preventiva. As vacinas podem ser feitas de germes atenuados ou mortos, mas nessa última tem que ser feita anualmente. Como medicamentos, pode ser feito o uso de streptomicina ou sulfas de ação prolongada. E por último, mas não menos importante, a gente tem a educação sanitária. Nessa educação sanitária, a população pode ser informada sobre medidas práticas contra a proliferação, como limpeza, destino adequado de lixo e esgoto, etc. E também sobre noções básicas do ciclo epidemiológico e do papel das pulgas na transmissão da peste. Essas foram as nossas referências. Muito obrigado por assistir e até a próxima.